Olá, gente boa aqui do canal Paulo Maués Corrêa mais uma vez com vocês. Hoje, sexta-feira, é dia de eu contar histórias, mas todo dia é dia de você assistir essas histórias. Os vídeos ficam aqui à disposição o tempo inteiro para você assistir, reassistir, indicar para os amigos, enfim. Hoje eu vou tratar de uma personagem que já é conhecida do povo que frequenta aqui o canal, que é muito famosa, também muito respeitada e muito temida. Eu estou falando da Matinta Pereira. Aqui é um vídeo em que eu explico minuciosamente quem é a Matinta Pereira. Recomendo que você assista para você ficar mais inteirado do assunto. Hoje, o que eu vou fazer é apresentar apenas algumas histórias em que a Matinta é a protagonista, tá? Essa personagem aparece sempre em ambientes rurais, em ambientes de mata. Ela não aparece no espaço urbano, é uma característica que ela tem. E eu vou contar narrativas em que esse é justamente o cenário. A primeira delas me foi contada por Rosiane Pereira, que não tem nada a ver com a Matinta Pereira, ela não é parenta nem nada. Ela é professora e mora em Murigny, que é distrito do município de Benevides, aqui na região metropolitana mesmo, de Belém. Lá ainda tem essa cara de interior, né? Em alguns pontos da comunidade e tudo mais, tem mata, tem igarapé. Esse é um ambiente propício para Matinta Pereira. Imaginem há algum tempo atrás. Quando ela me contou essa história, isso ocorreu em 2015, já fazia um tempo que isso tinha acontecido. Mas vamos à história, né? Ela me contou que certo dia um senhor conhecido como Pingo na comunidade teve um encontro com a Matinta Pereira. Ele tinha um sítio, né? E nesse sítio ele tinha igarapé, onde ele criava peixe, e ele tinha uma pequena granja também. E certa noite, em torno de 10, 11 horas da noite, ele vinha justamente da granja, né? E no meio do caminho, ele escutou o assovio inconfundível da Matinta Pereira. Eu não sei fazer, mas vocês podem imaginar. É um assovio que dá nome a ela. Fit Matinta Pereira. Eu não sei reproduzir isso no assovio, mas onomatopeicamente é isso. Fit Matinta Pereira. Aí ele já ficou preocupado, né? E ele percebeu que aquela Matinta vinha fazendo o mesmo trajeto que ele, ou seja, vinha acompanhando o caminho dele. E aí ele, você já sabe, na hora do desespero, quando a Matinta aparecer, uma das formas de você se livrar dela é prometer tabaco para ela. E foi o que ele fez. Prometeu tabaco para ela. E que se ela quisesse realmente o tabaco era para passar no outro dia na casa dele. Nesse instante, como que por encanto, a Matinta parou de perturbar e ele seguiu o rumo dele em paz. No outro dia, bateu à porta dele uma senhora que era conhecida na comunidade, conhecida por todos. O nome dela era Marina. E ela foi, obviamente, cobrar o que havia sido prometido para ela na noite anterior. Foi aí que ele descobriu que ela era a Matinta do lugar e ele constatou que era verdade o que a comunidade dizia, que ela virava Matinta Pereira. Pois o que ele fez, gente? Ele simplesmente bateu a porta na cara dela e não atendeu, não deu o que havia dito que ia dar. E aí você já sabe, né? Se você promete e não cumpre, você vai sofrer uma penalidade. E ela não tardou. No dia seguinte, ele foi olhar todos os peixes que ele criava mortos. Correu para a granja, todas as galinhas, os frangos, todos mortos. E aí ele desconfiou, isso deve ser a vingança da Marina, porque ele não quis dar o tabaco que ele prometeu para ela. Ele acabou, como não tinha como provar que ela era responsável por aquilo, ficou por isso mesmo, e ele nunca mais quis saber sequer notícia da Marina, muito menos de ter proximidade com ela. Vocês sabem que a Matinta pode agredir as pessoas se for desafiada, se for desrespeitada. E a Rosiane me contou um outro caso. Eu chamo de Rose, né? Algumas pessoas chamam de Anne,
Mas a Rosiane Pereira me contou uma outra história que aconteceu na mesma comunidade, envolvendo a mesma Matinta Pereira, a Marina. Nessa história, quem são os personagens é um primo dela, que era conhecido como Batista, e o irmão dela, que é o Naldo. Eles vinham no caminho, né? Depois de uma festa, foram para a festa e vieram, né? E aí provavelmente estavam meio bebidos e o Batista começou a desafiar a Matinta Pereira. Quando ele ouviu o primeiro assovio, ele começou a fazer arruaça, né? Começou a chamar, vem cá Marina, és tu mesmo, enfim, debochando da Matinta Pereira, e isso é uma coisa que não se deve fazer. E aí o irmão da Rose, o Naldo, até chamou a atenção dele, por favor, rapaz, não brinca com essas coisas, tu sabes que isso é coisa séria aqui e tal. Ele não deu confiança. E o Naldo, esperto, né, foi embora e deixou o Batista para trás. E ele resolveu desafiar. Marina, se és tu mesmo, aparece aqui, que eu quero te ver. Mal deu tempo dele falar. Ela surgiu com o aspecto de Matinta Pereira, né? Uma mistura de gente e pássaro, como se fossem garras e tudo mais, e o cabelo todo desgrenhado jogado para frente. E o que ela fez? Deu um carinho nele, né? Deu um monte de pancada nele, surrou até que ele conseguiu se desvencilhar e foi embora. Chegou à casa dele já ardendo em febre, com muita dor de cabeça, não conseguia dizer nada. E a mãe dele, no dia seguinte, o nome dela, Dona Lourdes, foi procurar o Naldo, porque sabia que eles tinham saído juntos. E o Naldo disse, olha, eu não sei o que aconteceu com ele. No meio do caminho ele começou a mexer com a Matinta Pereira, começou a mexer com a Marina, e aí eu não gostei da situação, eu vim embora, não sei o que ocorreu com ele. Provavelmente, se ele foi agredido, quem fez isso foi a Marina. E depois que o Batista se recuperou, ele ficou em estado de choque praticamente, depois que ele se recuperou, ele disse o que havia acontecido. E essa foi uma santa lição. Nunca mais ele mexeu com a Matinta Pereira. Nunca mais ele mexeu com aquilo que não lhe dizia respeito. Quando a Rose me contou essa história, já fazia uns 10 anos que a Marina já havia falecido, né? Provavelmente ela deixou esse fado para alguém. Mas fato é que toda a comunidade do Mourini conhecia as histórias da Marina e respeitava. E ai de quem desrespeitasse. Essas são duas histórias em que você observa que a Matinta Pereira se sobressaiu, mas também acontecem histórias em que a Matinta pode se dar mal. E uma dessas eu registrei no município de São Miguel do Guamá. Quem me contou essa história foi o João Alain Tavares Feitosa. Ele era estudante da Universidade do Estado no município de São Miguel. Eu era professor da UEPA e coletei essa história que ele me narrou, né? Então o que ele conta? Que no município vizinho, Irituia, havia uma cerâmica. Eu não sei se ainda existe, provavelmente existe, é um ramo forte no município, né? É a cerâmica Feitosa, que é de propriedade do irmão dele, o Beto. Foi assim que ele me identificou, esse irmão dele. Para quem não sabe, cerâmica é o mesmo que em outros municípios, em outras regiões do estado, é olaria. E lá, na cerâmica Feitosa, nas feiras cerâmica do Beto, havia um funcionário que todo mundo conhecia somente como por Jacaré, né? E aí o Jacaré tinha um hobby, ele gostava de caçar. Só que em determinado tempo ele passou a ir caçar, só que ele não caçava mais nada, porque toda vez que ele fazia mira, tinha que ser à noite, né, vocês sabem, ele ia lanternar, né? Quando ele fazia mira, um bicho que ele nunca sabia identificar começava a fazer um monte de barulhos e espantava a caça. E isso foi assim durante várias noites sucessivas. Ele não conseguia, mas que arrumação é essa? E aí ele começou a conversar com as pessoas lá e começaram a dizer também para ele, olha, tem um bicho estranho que aparece aí, isso não é coisa natural não, isso aí é coisa do outro mundo. E ele ficou com aquilo na cabeça, né? E um dado curioso em relação a esse bicho é que ele começou a atirar. Fazia mira na caça, o bicho fazia barulho para esse lado, ele simplesmente mandava chumbo. E nunca acertava nada. Nunca. O bicho sempre se sobressaía, né?
Até que um dia ele ouviu alguém contar que a única forma de você acertar esses seres sobrenaturais, dar um tiro, é colocando também alho no cartucho. E assim ele fez e foi caçar. Pois no primeiro momento em que aquele bicho começou a atrapalhar a caçada, ele não contou conversa. Mandou chumbo e alho, né? E ele ouviu, né, no escuro, né, o bicho se debater e correr no meio da mata e não conseguiu ver o que era. Gente, ele voltou para a casa dele, ficou assustado com aquilo tudo, né? E uns 3 ou 4 dias depois, ele teve a notícia de que uma senhora, uma velhinha, numa comunidade perto de lá de onde onde ficava a cerâmica, a olaria, havia sido baleada. E, em consequência desse tiro que ela levou, né, ela acabou morrendo. Dizer que ela era a Matinta e que ele a matou é impossível precisar. O fato é que é muita coincidência, né? E de modo que paira sempre uma suspeita. E o pessoal que trabalhava na olaria caçoava dele, né? Caçoar é uma palavra tão nossa, né? Caçoava dele dizendo: olha, jacaré, tu mataste a velha, rapaz. Então, gente, se é verdade que essa senhora era Matinta Pereira, esse é um exemplo de história em que a Matinta Pereira se deu mal. Gente, o que fica de lição dessas histórias? É que você tem que respeitar quem está pagando o seu fado, é o caso da Matinta Pereira, e que o alho não serve somente para espantar vampiro, não. Serve para você acertar a Matinta Pereira. Essa personagem que, como eu disse antes, impõe respeito, porque ela aterroriza, ela assusta mesmo, e ela pode agredir as pessoas que não a respeitam, as pessoas que escutam as suas histórias e não se inscrevem no canal para compensar a história. Tô brincando, gente. É porque agora eu lembrei de novo. Por favor, você que gosta do trabalho que a gente desenvolve aqui, se inscreva no canal, indique para os amigos, não esqueça de ativar as notificações para ficar sabendo quando tem um vídeo novo. E compartilhe, enfim, divulgue a nossa cultura. Quando eu falo nossa cultura, não é só a cultura da Amazônia, é a cultura de um modo geral. A formação deve ser muito mais abrangente do que ficar simplesmente cantando a nossa aldeia, né? Se bem que isso é muito importante, a gente faz isso aqui, mas também dialoga com o mundo. Então, você é sempre bem-vindo aqui. Essas foram as histórias de hoje. Prazer imenso ter a companhia de vocês. E até a próxima, gente. Grande abraço.